de você. Por isso que você está aqui. Isaías 49, versículo 15. Abra aí na sua Bíblia. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. A mãe é o símbolo de maior amor na terra. A mãe verdadeira. Ela dá a sua vida pelo filho que cria. Presta atenção, a Bíblia diz do filho que cria, não do filho que abandona. Então ela está fazendo uma analogia, uma comparação, quando a mãe dá tudo de si para criar os seus filhos, comparando o amor de mãe ao amor de Deus. Então ela não está falando da mãe que cria, ela não está falando da mãe que amou os seus filhos. Não. Ela está falando daquela que deu a sua própria vida, tirou da sua boca, deixou de se favorecer seus filhos. Esse é o amor mais perto do amor de Deus que a gente fala, que é o amor ágape, o amor sem troca. Deus nos amou sem troca. Ele não esperou nada de nós, Ele deu Jesus por nós sem esperar nada de nós. E a mãe verdadeira, ela faz de tudo pelos seus filhos. Então veja que o Isaías diz, porventura, ou seja, será, talvez, pode ser, tem uma mulher que se esqueça tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele. Porque quando cria, ela ama. Por isso ela cria. Hoje a gente vê muitas mães solteiras. É uma geração de muitas mães solteiras. E essas mulheres vão para a rua, trabalham, 2 empregos, sustentam a casa, cuidam da casa, se preocupam tanto com os seus filhos. Às vezes o filho nem ama a mãe tanto como a mãe ama. Mas a mãe continua. Quantos filhos, que quando a mãezinha fica idosa, pode fazer? Não quer ter trabalho, o mesmo trabalho que a mãe teve de cuidar dela, que eu teve dela. Então é mais fácil juntar os irmãos, vamos dividir o asilo, vamos dividir a casa de idoso e deixar lá, e vai lá uma vez por mês, uma vez por semana. Então veja a analogia. Porventura pode uma mulher, esquecer-se tanto do seu filho que cria. Veja, ele usou o verbo criar. Aquela que acompanha o filho até o filho ou a filha ficar madura e depois fazer sua vida. Porque a mãe tem que entender, o pai vai chegar uma hora que o filho, a filha vai fazer sua vida. E ele vai bater asas, vai voar. Mas até chegar esse momento, a mãe faz o melhor. Amém? Agora vamos ver um outro detalhe. Mas, depois do ponto de interrogação, ainda que esta mulher, esta mãe, se esquecesse dele, do filho, ou seja, observa a sociedade hoje como está. A gente ouve nos noticiários, vira e mexe, uma mãe que abandonou o filho na porta da casa de alguém. Uma mãe que deixou o próprio filho já na maternidade para adoção. Então existe esse tipo de mulher. Existe também esse tipo de mãe. Existem pessoas que têm esse caráter. E aí o filho é criado por outra pessoa, porque a mãe se esqueceu. Mas Deus não. Contudo, eu não esqueci. Então, filho
filho é filho. Para Deus, uma vez filho, sempre filho. Não importa se a pessoa está longe, ainda é filho. Como está escrito lá na palavra do filho pródigo. Que o filho pródigo chegou diante do seu pai, falou: pai, estou cansado dessa vida, me dá minha parte da minha herança que eu vou embora, quero fazer minha vida. O pai sabia que o filho estava fazendo a vida cabeçada. O pai sabia. Mas ele deixou. Você quer a sua renda, você quer a sua parte, quer a sua herança? Não. Pode ir. Mas a Bíblia diz que ele não estava maduro para administrar aquela herança. Assim como muitas das vezes, nós que fomos jovens, ou jovens que são hoje, não tem maturidade para administrar uma vida sozinho. Né? Mas o pai deixou. Porque a gente tem que entender que Deus dá o livre-arbítrio para os nossos filhos. Só que o pai e a mãe sabem que ele está maduro. Então o pai do filho pródigo, da parábola de Jesus, ele chegou para o filho e falou: tá bom, vou te dar os pedaços. Ele foi para o mundo, gastou tudo o que ele queria, consumiu toda a herança que o pai reservou para ele, para o tempo da maturidade, mas ele quis antes da maturidade. Eu digo a maturidade. A maturidade é muito importante. É muito importante. Eu devo atingir esse nível. Então veja, aí o filho foi, fazendo uma analogia para vocês entenderem, gastou tudo com meretrizes, no mundo. Depois que ele perdeu tudo, e lembra que ele era filho. E o que a Bíblia diz sobre filho, sobre criança? Ensina a criança no caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho, jamais esquecerá. Então a que cria, ensina. A que cria, dá um caminho, mas o livre-arbítrio do filho é o direito que ele tem de escolher. É o direito, mas não significa que é o melhor caminho. Aí um dia esse filho voltou. Só estou dando uma introdução para chegar no caminho. E chegou com o pai: pai, me perdoa. Fiz tudo errado. Gastei tudo a herança, perdi tudo. Vivi dissolutamente, comi comida de porco. Saí com meretrizes. Vivi no mundo. Mas eu estou arrependido. E o pai do filho pródigo, que representa Deus, disse: vem, vou fazer a ceia, vou matar um bezerro cevado. Que é um bezerro separado só para momentos de comemoração. Era um bezerro puro, uma carne diferente, preparada. Esse animal não subia a ladeira. Ele era criado no pasto verdejante, reto, para não ficar forte a carne dos outros, para ficar bem macia para comer. Nem hoje. Ele é bom boi, não pode pôr boi para subir ladeira. Porque se ele sobe ladeira, a carne fica forte, os músculos ficam duros, não consegue comer quem vai comer. Então era um bezerro especial. Então o pai, mesmo sabendo do erro do filho, que é Deus nesse caso, deu ainda uma festa para receber o filho que tinha se perdido. E o pai falou: ainda bem que esse tinha se perdido, mas foi encontrado. Então Deus, uma vez filho, para ele sempre filho, ainda que o filho seja rebelde, sempre filho. Agora, cabe ao filho, a mim, a você, a quem seja que for, tomar a decisão de andar com o pai. E quando anda com o pai, você vai entender agora que o seu clamor chega. A decisão do arrependimento daquele filho de voltar chamou a atenção do pai, que preparou a melhor festa, o melhor banquete do filho voltar para casa. Então, filhos, nunca fechem a porta da casa dos vossos pais. Que um dia você pode precisar. Deixa a porta aberta. A porta tem que ficar aberta. Porque se você der uma cabeçada e tiver que, mamãe, papai, me ajuda. Quem vai te ajudar? Mesmo se você fechar. Quem está me vendo? Diga glória a Deus. Deixa a porta aberta. Agora, você já entendeu essa parte? Uma vez filho, sempre filho. Entendeu? Isso acontecia com Israel. Israel ficava bem à presença de Deus, depois se soberbeceu. Deus abençoava, eles se afastavam de Deus. Deus abençoava a agricultura, a economia, depois eles achavam que
ler agora. Salmo 91, 15. 7 motivos que você tem que clamar a Deus na sua vida. Salmos 91, 15. Mateus vai colocando para nós, e você, se quiser, vai acompanhando aqui no telão ou na sua vida. Salmo 91, 15. Olha aqui o que Deus fala para o salmista. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Aqui é Deus falando para o salmista, ó, ele me invocará, eu tenho que invocar a Deus. Diga eu que tenho que invocar a Deus. E Deus ama essa atitude. Não é Deus que nos invoca, é nós que invocamos, é nós que pedimos ajuda, é nós que clamamos. Não é Deus que serve a gente, é a gente que serve. Então, ele me invocará, o ser humano. Aí Deus fala, e eu lhe respondo. Aí Deus fala, estarei com ele na angústia, dela o retirarei. Tiro ele da angústia, tiro o filho. Deus tira a filha da angústia e o glorificarei. Eu vivi isso há uns 20 dias atrás. Eu fiz um coração, estava dentro de casa ainda, não tinha saído para trabalhar. Fechei a porta do quarto, fiz como Jesus falou, a pastora lá na cozinha, fazendo as coisas dela, fui no quarto, fiz a oração, falei, Senhor, essa é a minha necessidade de hoje, atende a minha angústia, a minha alma está angustiada. Socorre-me, Senhor, apressa-te em me livrar. Fui para o Salmo 70. Quando foi à tarde, a resposta chegou. Aí eu cheguei em casa, contei a bênção com os meus filhos, porque eu trabalho com a minha esposa, a gente trabalha junto, mas o meu filho, o pai pergunta, ele trabalha o dia inteiro e a minha filha o dia inteiro na faculdade. Então, o único momento que a gente se vê, nós 4, é quando saímos de casa, às vezes, todo mundo junto, que nem sempre o horário dá certo, e quando chegamos à noite, 10 horas da noite. É o único momento que a gente está os 4, vamos dizer que sempre os 4 na mesa, come, conversa. Eu falei, deixa eu dar uma notícia para vocês. Aí quando eu falei isso para minha família, minha filha, pai, hoje eu fiz também a minha oração. Isso que você está falando é a resposta da oração. Deus, ela falou chorando na mesa. Então Deus ouve o seu clamor de angústia. Mas, pastor, mas eu não estou vivendo nenhum momento de angústia. Mas todos nós vamos viver um dia. Todos nós. Porque a vida do cristão, a vida do crente, não tem só momentos altos. Tem os baixos também. Tem as nossas necessidades. Tem o nosso choro. Tem os momentos que a gente vai nos pés de Jesus e fala, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu estou suportando essa luta. Essa prova está grande, essa tentação, esse deserto, esse vale. O que eu faço com essa situação? Então, primeira razão, eu devo invocar ao Senhor. Porque se você invoca a Deus, haverá resposta. Mas se você não faz o que você tem que fazer, você viu o que Deus falou? Ele invocará. Essa atitude de invocar tem que ser nossa. Aí vem a resposta. Ó. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Ou seja, na angústia, nós não vamos passar sozinhos. Deus estará conosco na angústia. Ele não quis dizer que vai a angústia passar rapidamente. Ele quis dizer, estarei com vocês na angústia. Durante o tempo da angústia, estarei com vocês. Aí depois, dela eu retirarei. Porque tem gente que acha que a angústia, às vezes, Deus tem que nos tirar dela da noite para o dia. Não é assim. Deus permite a angústia que nós estamos passando, às vezes o deserto, uma luta, até para ver se nós vamos realmente permanecer com Ele. Amém? Posso ouvir uma pergunta? Amém. Tem angústias que duram um dia. Tem desertos que duram anos. Mas Deus vai estar conosco lá. Estarei com Ele na angústia. Dela eu retirarei. Depois vem esse momento que a angústia passa. E aí qual é a nossa atitude? Glorificar o Senhor. Louvar o Senhor. Adorar o Senhor. Dizer, Senhor, muito obrigado. Porque o tempo da angústia passou. Por isso que o ser humano é muito complexo. A gente não vive só momentos maravilhosos. E Deus nos fez dessa estrutura emocional, psíquica, para suportar, através da nossa mente focada na palavra, tudo o que a gente faz. Então nós temos essa capacidade. Por isso que Deus distinguiu o ser humano. Deus deixou o homem para criar por último. E a gente, Ele fez com a corda.
dar a capacidade de suportar. Diga, Deus não vai me dar o fardo que eu não suporto. Palavra, não verá sobre vós a tentação da qual não podeis suportar. Tiago. Então o que nós passamos é possível suportar. Então por isso que Deus deixou as igrejas, está ensinando a palavra, Deus deixou os pastores. Hoje nós vemos uma gama de pessoas trabalhando na área da psicologia, para que as pessoas possam ser atendidas, façam tratamentos, para entender que ela, trabalhando a mente dela, focando no que ela tem que resolver, ela vai sair da angústia. Mas ainda que ela tenha todo o método da psicologia, todo o método psíquico, ela vai necessitar de Deus, porque não vai resolver o psicólogo só o tratamento. Porque o ser humano só é completo se ele tem a presença de Deus. Porque aqui está escrito que é Deus que nos tira da angústia. E que na angústia ele está conosco. Então Deus deixou o estudo. Deus deixou os métodos. Mas sem ele, 100% não dá. Não chega a 100%. Tem que ter o Senhor. É necessário ter a presença do Espírito Santo. Amém. Tem que entender. Então veja, eu invoco a Deus. Segundo passo. 1 Samuel 9,16. Vamos para lá. Velho Testamento. Se você não quiser ficar lendo a sua Bíblia toda hora e fechando, você pode acompanhar aqui no telão. Mas se você quiser, para você aprender a manusear, é muito importante também. 1 Samuel 9,16. Olha o que Deus fala nesse livro. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. O clamor do povo era o quê? Olha como que Deus é tão maravilhoso, mesmo sabendo que vai dar errado. Presta atenção. Mesmo sabendo que vai dar errado, Deus ainda tem uma oração. Nessa, o que aconteceu nesse cenário? Quem era esse capitão que o povo estava pedindo? Era um rei. O povo queria um rei para governar Israel. E você sabe a história. Quem foi o primeiro rei de Israel? Qual é o nome dele? Então o povo, Senhor, nós queremos um rei. Senhor, nós queremos um rei. Ah, vocês querem rei? Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual tirás por capitão sobre o meu povo. Ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Ou seja, ele começou bem. Saul começou bem, mas terminou mal. Porque não administrou o processo de servir a Deus. Servir a Deus, digo, servir a Deus. É um processo. É até o final da sua vida. Saul começou bem, mesmo assim, mas nós estamos falando de clamor, para enfatizar isso. Deus ouviu, mandou o homem, profetizou sobre ele, ele começou bem, por quê? Porque o seu clamor do povo chegou a mim. Então, segundo passo. Primeiro passo, eu tenho que invocar Deus. Segundo, eu sei que o meu clamor vai chegar a Deus. Você não pode ter que você vai clamar e orar e Deus não vai te ouvir. Porque se você está orando na sinceridade, a sua oração, a minha oração, vai chegar, ela vai passar no tempo. Então eu sei que Deus me ouviu pela fé. O povo clamou. No outro dia, naquele mesmo horário, chegou ali andando por ali o capitão, seria rei, seria santo. E Deus mandou, olha lá, porque o seu clamor chegou a mim. Então o clamor é certo que ele chega. Por isso, não abandone estar na presença de Deus. Gente, tem que falar com Deus todo dia. É igual um relacionamento. Você tem que orar todo dia. Você tem que exercitar a sua amizade com Deus, o seu clamor. Você tem suas vidas, olha, você acorda, o seu trabalho em casa, trabalho na rua, é casa, é comida, é serviço, tudo. Mas o seu momento de falar com Deus é primordial. Tem que ser primícia na sua vida. Porque Deus espera a gente. Segundo passo, o
clamor chega a Deus. Diga, clamor chega a Deus. Terceiro, Êxodo 3:9. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 3, versículo 9. Vamos ver o que acontece quando você clama. Deus nos mandou fazer um clamor pelo mês de maio. Tá, mas o que é o clamor? Muitos perguntam dentro da igreja, pastor, o que é o clamor? O que é clamar? Clamar, o que é clamar? É o grito, é a oração. Senhor, muda a minha vida. O Bartimeu, lá na beira do caminho cego, ele clamou tanto que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo que estava andando com Jesus no caminho ali de Jericó falava para Jesus: Jesus, manda ele parar de gritar, está incomodando. Então o seu clamor incomoda o seu vizinho, às vezes incomoda a sua família, incomoda até pessoas que estão aqui. Deixa os outros pensar o que quiser de você. Clama com fé, clama colocando sua voz para fora, sua revolta para fora, e pede a Deus assim. Então vamos lá, Êxodo 3:9. O que está escrito? E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. O que acontecia nesse cenário? Os israelitas estavam oprimidos, porque eles estavam filhos, escravos de uma outra nação que estava dominando naquela época. Então, o povo se sentia prejudicado, estava oprimido. Então, para que serve o clamor? Terceira razão, para me livrar da opressão. Porque a opressão, presta atenção no que eu vou dizer, espiritualmente falando e cientificamente falando, o aumento da opressão gera depressão. Quando a pessoa está oprimida emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, fisicamente, o próximo passo é a depressão. Então, para não chegar na depressão, eu clamo. Olha, e agora, hoje, o Senhor quis dizer assim: hoje, presente, tem que fazer no presente. Eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. Ah, e por que não foi antes? Porque eles não clamaram. Porque eles não clamaram. Porque eles estavam achando que iam sair da escravidão sem a ajuda de Deus. Então eles falavam assim: não, vamos resolver mais mesmo. Não vamos pedir para Deus não, mas por que agora? Porque o Senhor falou: agora eles estão do jeito que eu quero. Agora eles clamaram. Agora eles estão falando muito lá. E agora esse clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. Ah, mas interessante, né? Então tinha que colocar a gente orando um ao outro. Por isso que quando a igreja ora todo mundo, é diferente. O clamor da igreja sobe a Deus. O clamor das pessoas da igreja chega a Deus. Pastor, mas se eu clamar, Deus vai me ouvir? Posso que vai. Porque Deus também trabalha em particular. Mas por que o clamor não chegou antes? Porque eles não estavam fazendo o que tinha que fazer. Então Deus viu a opressão com que os egípcios oprimiam. Então o terceiro motivo para eu clamar: eu vou ter livramento da opressão. Eu vou ter livramento da opressão. Gente, nesse estágio, não deixa passar, porque o próximo é a depressão. O próximo é a depressão. Então, por favor, eu e você, sendo conhecedores da palavra, gente, conta com Deus 24 horas na sua vida. Não deixa aquela opressão que você está sentindo, a fadiga, o cansaço, do trabalho, dos problemas, dos pensamentos, a rotina de casa, rotina de trabalho, a pressão do trabalho, aquela coisa de ser pressionado de meta para bater, aquela opressão. Não! Vai para Deus. Senhor, vou clamar. Minha empresa está exigindo tanto de meta, tanto de venda, tanto de sei o que. Eu pego no joelho. Senhor, me ajuda, me socorre, me livra dessa pressão, me dá sabedoria para dividir na minha mente o que é família, o que é casa, o que é trabalho, o que é oração, Senhor, o que é para o Senhor resolver, o que é para eu fazer na terra. Gente, saiba administrar. Esse é o grande segredo da pessoa do livro espiritualmente. Ela administra e divide. Então,
Então o clamor é para livrar a opressão. Amém? Quarto passo. Nós estamos em 3:9, desculpa. Vai para o 3:7, já está aí perto. Olha lá. E disse o Senhor, Êxodo 3:7: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas leis. Aí eu fui lá entender, porque eu não entendi uma palavra desse versículo aí. Tem uma palavra que eu não sabia o significado. Essa palavra aqui, exatores. Estranho, eu nunca ouvi essa palavra. Você já ouviu essa palavra? Não, eu já ouvi exaltar, mas exator não. Aí, o significado dessa palavra: exator, cobrador de impostos, arrecadador de rendas. Então, além de israelitas estarem como escravos, ainda tinha que pagar imposto. Aí não tem salário, trabalha de graça, troca de comida e um lugar ridículo para morar, e ainda tem que pagar imposto. Aí é opressão e aflição. Essas duas palavras, elas geram a depressão, aflição e opressão. Então, o quarto motivo: Deus conhece as nossas dores. Diga: Deus conhece as nossas dores. Veja que ele termina o versículo do Espírito Santo mostrando que por que ele ouviu o clamor? Porque já estava doendo na alma do povo. E quando dói na sua alma, Deus sabe. Ali que está o segredo. Mas tem gente que a alma está doendo, não fala com Deus. Está sofrendo, mas não clama. Está chorando, gemendo, mas está querendo vencer sozinho. Sendo que Deus está se pondo à sua disposição para te ajudar e te socorrer e te dar um alívio. Porque o Senhor disse que o fardo dele, pastor, é leve e suave. Ele diz assim: aprendei de mim que sou manso de coração, porque o meu fardo é leve e suave. Se a gente tem Jesus, nada será pesado. Diga: se eu tenho o Espírito Santo, nada me será pesado. Eu creio. O que você está passando, você suporta. Se você contar com a ajuda do Senhor, e se você executar o clamor exatamente como é bíblico, você terá ajuda. Então, o quarto motivo: Deus conhece as nossas dores, e por isso eu devo clamar. Ah, pastor, amanhã começa o mês do trabalhador, dia do trabalhador. Eu tenho que trabalhar tanto a minha vida inteira, pastor. Não tenho tido nem tempo para mim. Mas eu sei que Deus tem visto. Então clama: Senhor, me honra, me justifica dentro dessa empresa. Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, muda tudo, Senhor. Senhor, faça eu enxergar o que eu não estou enxergando. Testifica, Senhor, dentro desse lugar quem eu sou. Me honra aqui, porque se a honra não vier do homem, o Senhor vai me tirar daqui e vai me levar para onde? Mas o Senhor, porque Ele conhece as nossas dores. Quinto motivo: Neemias capítulo 9, versículo 9. Vamos lá, Mateus, por favor. Neemias 9, 9. Vamos lá. Vamos ver o que diz Neemias. Aqui tem um detalhe tão interessante que eu quero compartilhar com você. Neemias, Velho Testamento, capítulo de número 9, acompanhe no telão, versículo 9. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho. Presta atenção nesse detalhe. Olha o que eu coloquei aqui. Deus vê a nossa aflição e sabe até o local que você morreu. Deus guardou no coração aonde foi feito o clamor. Olha lá. Deus falando: e viste a aflição de nossos pais no Egito. Neemias está falando: Senhor, nossos pais lá no Egito foram
Mas o Senhor disse que eles clamaram lá junto do Mar Vermelho do Senhor. Lá não foi feito o clamor? Deixa eu situar você na história. Foi naquela hora que Moisés e o povo chegou na frente do Mar Vermelho e atrás estavam vindo Faraó e seus cavalos e seus cavaleiros para matar os israelitas, os hebreus. Aí Moisés falou: o que eu vou fazer agora, Senhor? Aí aqui tem um detalhe muito importante. Deus falou assim para Moisés: por que clamas a mim? Porque aquela hora não era a hora de clamar. Então tem hora que você tem que clamar e tem hora que você tem que agir. Isso. Moisés foi clamar de novo. Lembra da passagem? Chegou lá na frente do mar, lembra da novela? Lembra do filme? Chegou lá na frente do mar, e agora, Senhor? Não tem como a gente atravessar esse mar, humanamente falando. Se a gente voltar, o Faraó já está vindo, nós vamos morrer todo mundo aqui. Aí Deus chega para ele e fala: Moisés, por que clamas a mim? O que tens na mão? Tem um cajado que estende sobre o mar. Então, tem hora que a gente tem que clamar e tem hora que nós temos que agir. Não podemos deixar a atitude para Deus fazer. A atitude tem que ser minha. A atitude tem que ser nossa. Mas Deus viu até o lugar. Deus sabe tudo, né? Naquele lugar, eu imagino o povo ali, orando. Moisés pôs o povo para orar. Vamos orar, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, nos ajude. Os egípcios estão chegando. Nós vamos morrer nas espadas. As mulheres vão ser mortas. As crianças vão morrer. Nós vamos perder tudo. Aí que o Senhor fez? Por que clamas? Não é só clamar também. Tem ação, atitude. Isso tem que vir da gente. Na hora que Moisés estendeu o cajado no mar, o mar fez 2 paredes de água, o Mar Vermelho, que está lá em Israel, que um dia quem sabe onde está aquele mar. Fez uma parede de água do lado direito, outra parede no lado esquerdo, e o povo passou pelo meio. Então, esse motivo é para você entender que o seu clamor que você fez, Deus sabe de onde veio e aonde você está. Paulo clamava da prisão e Deus o ouviu. Jeremias clamava da prisão quando estava preso e Deus o ouviu. José clamou da prisão quando foi injustiçado, acusado de assédio e Deus o ouviu. Durou quanto tempo a aflição de José preso lá no Egito? Muitos anos, mas Deus estava com ele naquela aflição e tirou ele de lá na hora certa. Então, o tempo que nós passamos por uma aflição, por uma opressão, tem validade, gente. Mas depende da nossa atitude para que esse prazo de validade não se acentue, não se prolonge, não se aumente. Por que a gente vê muitas pessoas depressivas, até dentro da igreja? Porque não fazem esse processo, esquecem o processo do clamor, do pedido de socorro e tentam resolver sozinhos os seus problemas. Deus não quer que eu resolva meus problemas sozinho. Deus não quer que você resolva os seus problemas sozinho. Ele quer que você conte com a ajuda dele. Ele vai te ajudar. Eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a sua e ele vai fazer a sua. Gente, Deus trabalha sempre em conjunto com o homem. Deus nunca vai fazer pelo homem tudo que o homem tem que fazer. Deus faz a parte dele. A minha parte, a sua, você tem que fazer. Amém? Quem está entendendo?